Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens que nos são trazidas pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui neste livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem 128, cujo título É porque ignoram. É porque ignoram. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus narradas, narradas por João no Novo Testamento. Capítulo 16, versículo 3, nos diz Jesus: E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Então, isto é algo que não é bom, é algo que se afasta do amor ensinado por Deus através do Evangelho que nos é trazido por Jesus. Então, é como Jesus e Deus, Pai Celeste, estão unidos na sua sintonia máxima, já que Jesus é um Espírito perfeito. Então, essa sintonia faz com que Jesus nos diga que quando agimos em dissonância com a lei, estamos afastados dessa lei. Mas aqui ele fala mais, não apenas estão afastados esses que cometem vamos chamar assim, atos pouco fraternos uns com os outros, mas ele diz que desconhecem, que não conhecem nem a Deus, nem a Jesus. Emmanuel vai falar sobre isso e nós achamos muito pertinente no momento atual essa mensagem. Vejamos o que nos diz o nosso querido amigo espiritual. Dolorosas perplexidades, não raro, assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? Então vejamos. Então ele está dizendo aqui que existe um esforço fraterno. Pessoas no esforço fraterno. Isso pode ser dentro de um lar. Dentro de um lar existe um esforço fraterno. Por que a desarmonia? Dentro de uma casa espírita existe um esforço fraterno. Por que a desarmonia? Isso é muito importante. Queremos lembrar o lema do nosso codificador Allan Kardec: trabalho, solidariedade, tolerância. Trabalho, solidariedade, tolerância. Esse é um bom lema para o movimento espírita, irretocável. Sem isso, como seguirmos com o trabalho edificante e realmente representante das esferas que se propõem representar? Não vamos esquecer. A doutrina espírita foi trazida pela falange do Espírito de Verdade, que é o próprio Mestre Jesus, que esteve coordenando os trabalhos dessa terceira revelação, chegando até a humanidade. Ora, sendo assim, nós temos, assim como no lar terrestre, uma obrigação moral de zelar pelo patrimônio que nos é depositado em nossas mãos, tanto dentro dos nossos lares, quanto dentro das casas espíritas. Mas a revelia da nossa vontade. É claro que cada um vai agir de acordo com o seu livre-arbítrio. Tanto no lar nosso, onde estamos lá com os nossos testemunhos nesta encarnação, quanto na casa espírita. Os desafios vão chegar. Muitas vezes contrariando o lema kardeciano, onde vemos um trabalho, muitas vezes,
contaminado, misturado, com pouca solidariedade e outras tantas com muito pouca tolerância. Então, Emmanuel continua. A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Olha que interessante. A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Essas barreiras não estão fora. Essas barreiras estão dentro das criaturas, dentro de nós. É aí que estão as barreiras sombrias, dentro de nós. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Como a treva pode entrar em nossos lares? Como a treva pode entrar nas instituições espíritas? Se não através daqueles que compõem o lar terrestre, se não através daqueles que compõem as casas espíritas. E continua o nosso Emmanuel. Repetindo, porque é um parágrafo, tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade, que a má fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Não é fácil e não está sendo fácil, nunca foi. Imaginemos lá no tempo depois que Jesus partiu, os primeiros cristãos, servir na seara de Jesus não é fácil. Nós tivemos os circos romanos e todos aqueles suplícios que eram impingidos aos primeiros cristãos. Hoje em dia, nós temos outros tantos desafios, não esquecendo que nós estamos às portas de um mundo de regeneração. Então, enfrentaremos muitos desafios e esses são apenas os desafios iniciais. Então, agora devemos estar muito vigilantes. E deve Evangelho e doutrina ser a nossa bússola a cada passo do caminho. As reflexões e o bom senso têm que estar conosco. Quase sempre, continua Emmanuel, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência. Pais, mães, filhos, claro que filhos têm posição de evidência dentro dos lares. Então, quem dentro de um lar não tem uma posição de evidência? Mas pais e mães têm um fator determinante, claro. O lar está sob a gestão deles, sob a gestão do pai e da mãe, do responsável daquele lar. Na casa espírita também, todos têm lá a sua importância, todos são igualmente importantes, mas existe a responsabilidade de gerir os caminhos da casa espírita e é claro que isso está por conta dos seus administradores diretos no plano físico, mas estamos falando aqui de nós. Por quê? Porque as equipes espirituais estão muito harmonizadas com a graça de Deus. O problema não é lá e o problema nunca foi lá. O problema é aqui. Essas estradas penetradas pelas trevas são as estradas dos encarnados, porque trabalhador na seara de Jesus desencarnado tem que ter o critério é muito maior para ser aceito como trabalhador desencarnado do que para ser trabalhador encarnado, nós sabemos disso. Então, quando ele diz, quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, cabe, assim como o pai e mãe gerir o lar, cabe ao administrador da casa espírita gerir o bom funcionamento da casa espírita e não permitir que os conflitos gracem, porque nós não podemos impedir que os conflitos se instalem, surjam, mas podemos impedir sim que os conflitos
perseverem, que eles continuem, como se não tivesse ninguém a tomar conta de nada. Como se, mas Deus resolve, Jesus resolve. Mas nós estamos à frente dos trabalhos e a harmonia dos trabalhos está nas nossas mãos e nas mãos que dizemos aqui dos dirigentes. É claro que todos têm responsabilidade. Mas se o fio da harmonia começa a se perder, é preciso que nas posições de coordenação das tarefas estejam pessoas com bom senso e equilíbrio. Porque senão todos os trabalhos ficarão comprometidos, seriamente comprometidos. E fendas vamos chamar, como dizemos, não é, aquelas infiltrações que podem surgir de sombras nos trabalhos, e sabemos, isso acontece, não raro, porque ainda somos espíritos imperfeitos, é lógico, mas elas podem se transformar de pequenas infiltrações em situações de calamidade. Quase sempre a demonstração destrutiva, vamos repetir para dar continuidade, parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. Então, isso vai acontecer dentro das casas espíritas, mas vai acontecer no movimento espírita. Então, nós temos hoje em dia, diferente de outros momentos, onde tínhamos desde o início do movimento espírita, o próprio Allan Kardec, escrevendo na Revista Espírita, ele era um influenciador. A Revista Espírita é um verdadeiro blog, onde Kardec age de uma forma fantástica, em que nós identificamos muito claramente a sua posição, claro, de excelência na comunicação que a metade do século XIX proporcionava. Mas hoje que estamos já a um quinto do século, do início do 2020, né? A um quinto do século XXI já, estamos em 2020, é um quinto do século já. Temos recursos que Kardec nem sonhava. Então hoje estamos aqui, entrando na casa dos amigos. E eu posso não conhecer muitos dos amigos pessoalmente, mas temos uma ligação muito grande. Estamos aqui trazendo as ideias do nosso Emmanuel, compartilhando juntos essas ideias. Outros companheiros também têm seus canais de comunicação. Mas é muito importante que nós estejamos como comunicadores espíritas buscando comunicar Jesus e Kardec. E que as nossas casas espíritas estejam seguindo neste mesmo caminho, nessa mesma diretriz. Quando nós colocamos, vamos imaginar, Kardec estava no meio do século XIX, havia lá Napoleão III. E ainda a monarquia, mas depois veio a República, de novo. E nós vamos ver que isto não é trazido na Revista Espírita. Questões políticas francesas não são trazidas para as reuniões mediúnicas de Allan Kardec. Ele não procura saber qual é o futuro da monarquia francesa. Porque as situações da política do mundo cabem aos cidadãos. Sim, e nós como cidadãos vamos ter nossos pensamentos. Mas dentro do movimento espírita não nos cabe a perquisição, a curiosidade de ficarmos lá querendo saber o que eu penso sobre isso ou aquilo, em quem você vai votar e qual é a sua opção sexual. Não é? Isso é da vida pessoal de cada um. Nós estivemos durante um tempo trabalhando no movimento espírita, no movimento interreligioso. Representávamos os espíritas no movimento interreligioso do estado do Rio de Janeiro. E nesse movimento interreligioso, como o próprio nome diz, estão lá representantes de inúmeras religiões.
cristãs, não cristãs. Então haviam os muçulmanos, os judeus, as reuniões de matriz africana, as religiões cristãs, protestante, a católica, a espírita, as protestantes, não é? E nós, sempre que nos era possível, lembrávamos aos companheiros que tínhamos muito mais pontos em comum do que divergentes. Por quê? Porque tínhamos a religiosidade a nos unir. A religiosidade a nos unir. E isso é um ponto que deve estar também presente em nós. Nós temos nos nossos lares, nas casas espíritas, muito mais pontos a nos unir do que a nos separar. Porque, como bem nos disse Emmanuel no início da frase, no início da mensagem, ele diz: por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? Ora, se nós estamos juntos e abraçamos essas propostas antes de aqui chegarmos lá no mundo espiritual, já saímos com essa proposta de construir, de buscar a harmonia. E quanto é desafiador buscar a harmonia entre nós, espíritos imperfeitos, muito desafiador. Mas nós abraçamos esta proposta. E a harmonia precisa começar em nós, de nós. Então, quando estamos em nosso lar, conversando sobre alguma coisa e alguém levanta a voz, a gente diz: não tem ninguém aqui batendo boca, então calminha. Vamos conversar no tom adequado. Quando numa casa espírita começam-se a levantar questões de ordem, ditas por alguns, que não é admissível porque isso, aquilo outro, essas inflamações podem ser muito interessantes em diretórios políticos do mundo, mas não na casa espírita. Não na casa espírita. Atitudes inflamadas, atrevidas na sua inflamação. Vamos imaginar um filho inflamado contra um pai. Alto lá. Alto lá. Um companheiro inflamado contra o outro numa casa espírita. Alto lá. Trabalho, solidariedade, tolerância. Se não somos capazes de viver isto, precisamos repensar se estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo? É a casa espírita realmente que, de repente, eu estou carente de ter uma participação política no mundo e estou trazendo para a casa espírita as minhas frustrações, porque existe isso também. Existe isso também. Existem pessoas, por exemplo, que não conseguem se satisfazer na sua vida e vão buscar se projetar no movimento espírita. Mas o movimento espírita não é palco de projeção de ninguém. Quem se projeta no movimento espírita é Jesus Cristo. Nem Allan Kardec. Allan Kardec é um instrumento do Mestre Jesus ele foi o codificador, mas a doutrina não é de Allan Kardec, e daí ele ter adotado o nome de Allan Kardec e não mantido o seu, Hippolyte Léon Denis Rivail, e ter colocado no livro que abre a doutrina espírita, no livro base da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, porque não é dele. E o espírito que coordena a falange, que traz a doutrina espírita, é o espírito de verdade, Jesus Cristo. Este é aquele que está à frente do cenário dos trabalhos
do bem que a casa espírita se propõe realizar. Não é lugar de projeção pessoal. Todo trabalho pertence a ele. E deve ser levado com muita responsabilidade, exatamente porque é dele. E não podemos fazer na casa espírita como se fosse a nossa casa. Não é, não. A casa é de Jesus. E nós temos muita responsabilidade em manter dentro da casa a harmonia. A harmonia. Quem não tem condições para isto, não tem condições de estar como tarefeiro. Pode estar como frequentador, sem problema. Porque para ser tarefeiro, é preciso que hajam critérios a serem atendidos. Não vamos colocar como tarefeiro, por exemplo, aquela pessoa que fala numa frase, fala 5 palavrões. É natural dela, ela fala. Em qualquer lugar ela fala assim. Ela pontua a frase com palavrões. Essa pessoa vai ser tarefeiro de uma casa espírita? De jeito nenhum. Esse é apenas um problema. As pessoas que ficam dando indiretas da vida alheia, que não perdem a oportunidade de também disseminar um pouquinho de azedume, né? de espinhozinhos para espetar ali o outro. Quantos usam muitas vezes a tribuna para atingir o outro com espinhozinhos? Ninguém nunca viu isto. Então a gente tem que pensar muito bem sobre a responsabilidade que temos. E Kardec destacou trabalho, solidariedade, tolerância, critérios fundamentais. Estamos falando sobre isso porque estamos vendo acontecer situações onde pessoas que têm conhecimento, né? Pessoas que são conhecidas, melhor dizendo, né? São conhecidas por estarem aí em meios de divulgação, se colocando, fazendo manifestos, abaixo-assinados e políticos, espíritas, para dentro do movimento espírita. Qual é o objetivo disso? Porque não foi intuído pela espiritualidade amiga. A gente sabe muito bem quem é que intui, quem é que passa essas ideias, que simplesmente tem o objetivo de dividir para conquistar. Isso é uma técnica antiga de derrubar o inimigo. Ora, quem estaria promovendo essas ideias? Senão aqueles que estão combatendo o trabalho de Jesus nas trevas. Precisamos ter muito cuidado, porque eles são muito inteligentes e vão tentar convencer os incautos, os invigilantes, os ignorantes que não estudam o suficiente doutrina espírita. Não estudam. De que essas ideias são boas, são justas, muito justas, mas não têm bom senso algum, porque dividem, não harmonizam e não são o objetivo do trabalho espírita. E o nosso Emmanuel continua então a dizer: são esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. Esses assinalados muitas vezes de posição de evidência, também na divulgação, indicados pela força das circunstâncias para exercer função de orientadores do pensamento geral. O que são esses influenciadores, se não é exatamente isto, não é? São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. Olha, não falamos que tem uma coisa bem atual nisto? O aprendiz sincero de Jesus, todavia,
Então, a atitude do aprendiz sincero de Jesus é outra, porque o todavia já diz, todavia, diferentemente disso. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. Então, quando dentro dos nossos lares, estamos lá, porque também os lares sofrem essas divisões de interpretação do mundo. Sim, o filho interpreta o mundo de um jeito, os pais interpretam o mundo de outro, mas ele ainda é filho e eles ainda são pais. E eles têm muito mais que o que os une do que o que os afasta. Eles têm muito mais pontos em comum do que pontos a divergir. Como lá naquele movimento interreligioso. E era um movimento que buscava sempre harmonia. Vivemos momentos muito felizes no movimento interreligioso, nos anos que estivemos participando, que foi entre 2009 e 2012. Durante esses 3 anos estivemos participando do movimento interreligioso. Foram anos muito felizes nas oportunidades que tivemos de trabalharmos tantas questões juntos, harmonizados no movimento interreligioso. Ora, se isso é possível no movimento interreligioso, por que não pode ser no movimento religioso? Por que não pode ser no movimento familiar? Nosso Emmanuel continua. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. Então, quando nós falamos da responsabilidade do dirigente e do pai e da mãe, porque eu posso entender que o meu filho, e às vezes infelizmente vemos que tem lares que os filhos são muito mais coerentes que os pais é que não têm cabeça nenhuma, e às vezes os filhos é que são aqueles que trazem a coerência e a harmonização, nós sabemos disso. Mas a responsabilidade a priori é sim, como também nas casas espíritas, claro, vão haver dirigentes que não têm maturidade para o trabalho e tarefeiros que não estão na direção, que são aqueles que tentam ali harmonizar, mas isso são tentativas ou são esforços, melhor dizendo, né? São esforços justos, sim, mas a responsabilidade está no ombro do que tem essa responsabilidade em primeira instância. Os outros podem sim ajudar, mas a responsabilidade é de quem traz ela nos ombros. Ninguém pode tirar essa responsabilidade dos ombros. E sendo assim, nos cabe, dentro do lar, o pai e a mãe, buscarem primeiro se harmonizar entre si e depois buscar harmonizar os filhos junto de si, sabendo que eles não vão ler na sua cartilha, mas que com certeza existem pontos, muito mais pontos que nos unem do que aqueles que nos separam, inclusive os políticos, porque também hoje nós temos filhos e pais pensando diferente politicamente, mas isso não deve ser razão para afastar as famílias. Vamos entender as limitações e não exigir que os nossos filhos sigam as nossas ideias políticas, porque eles têm as cabecinhas deles e nós devemos respeitá-las. Não vamos trazer, como a gente costuma dizer, né? não se discute nem religião, nem futebol e nem política. Mas isso é muito certo. Por quê? Porque eu tenho o meu, o outro tem o dele, e a gente vai ficar horas aqui e no final vai ser eu com o meu e o outro com o dele. Então, por que vamos ficar nos degladiando? Não vai dar em lugar nenhum. Aliás, as lutas não, nesse sentido, em que apenas há uma irritação alimentada ali, naquele confronto, olha, vamos lá. Você pensa isso, ok, eu penso aquilo, ok, vamos
Vamos tratar do que nos harmoniza e vamos deixar o que não nos harmoniza, que eu já sei o que você pensa, já sabe o que eu penso. Então, ok, segue o barco, vamos levar adiante. É claro que se o filho não está satisfeito, mas eu não admito estar numa casa que alguém... Ok, ele pode seguir o caminho dele, não pode? Se o tarefeiro também está numa casa espírita, onde ele acha um absurdo, que não pode, que não admite, a casa espírita não tem tranca impedindo o tarefeiro de sair. Ele busque outra casa onde ele se sinta mais contemplado nas suas ideias. Não há por que submeter ninguém a nada. Voltando aqui a Emmanuel, ele nos diz então: a ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, porque às vezes a pessoa acha que não está impedindo nada. Mas se há infiltração de perturbação, então sim, eu já estou impedindo a manifestação do bem na forma que ela poderia vir. Mas eu já estou trazendo o quê? Perturbação. Então, e se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Por mais que a gente estude Kardec. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Kardec faz uma pergunta, ora, mas se a gente estuda e a questão moral, tudo, por que a gente não consegue, o espírita não consegue fazer aquilo que estuda? Muitas vezes, não é? Porque parece que a gente lê e a coisa não assimila. E ele fala do senso de maturidade moral. A gente tem que amadurecer. Não adianta, a gente sabe aqui, mas como a gente não tem maturidade naquele ponto, a gente interpreta pela lente que a gente vê. Então a gente interpreta naquela lente, na lente da imaturidade. E aí a nossa interpretação fica parecendo que nós estamos estudando coisas diferentes. Mas quem diz que a sua interpretação é melhor que a minha? Não a minha. Interpretação? Não, de jeito nenhum. Vamos ficar sempre com o que Kardec disse. Kardec, ele é didata, como Jesus. Sem comparação, mas é um didata. Kardec se esmera. Jesus não deixou nada escrito, mas Kardec deixou muita coisa escrita. E ele se esmera em explicar nos mínimos detalhes. Acontece que muitas pessoas dizem, mas Kardec está ultrapassado, coisa antiga. Temos que fazer uma releitura de Kardec. Então a gente vai ter que fundar um novo movimento espírita. Um novo movimento espírita. Movimento espírita à moda de fulano, porque deixou de ser a moda de Kardec. Porque se eu sou espírita, mas eu digo que o codificador está ultrapassado, tudo que ele trouxe está ultrapassado, a própria doutrina está ultrapassada, então eu estou vivendo numa seita espiritualista, mas não é mais espiritismo, porque espiritismo é a moda de Kardec. Nos convençamos disto. Espiritismo, doutrina espírita, foi codificada por Allan Kardec. Se eu acho que Allan Kardec está ultrapassado, eu não sou mais espírita. Eu sou outra coisa. Espiritualista. Não sou mais. Não tem problema nenhum em as pessoas serem espiritualistas. O problema é elas se dizerem espíritas e renegarem a própria doutrina espírita como espírita. Isso faz sentido? Isso faz sentido? Porque quando isso fizer sentido, alguém me avise. E continua Emmanuel dizendo: nada mais que isto.
Isto o que, Cristina? Isso que eu li. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio, e se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece por enquanto as bênçãos do céu. Nada mais do que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, certo? Vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Vou ler de novo. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres. Esquecermos as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres. Vivendo cada discípulo na luz. Luz é harmonia. Esforço na harmonia. Porque qual de nós pode se dizer harmonizado, não é? Mas esforço. Contenção das más tendências, não é isso que define o verdadeiro espírita? Vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. A luz, ainda nós não somos luz. E ele diz aonde está a luz. A luz palpita no serviço do Senhor. No serviço do Senhor, vivido como ele ensinou. Uma vez Jesus estava num determinado local, muita gente, né? E aí chegaram os irmãos Tiago e João, os irmãos Boanerges. Eu costumo sempre contar isso. Os irmãos Boanerges, né, que Jesus os chamava de Boanerges, filhos do trovão, filhos da tempestade, porque eles eram jovens, deviam ser muito ativos, intensos, como são os jovens. E eles chegam, Senhor, passamos por homens que estavam falando contra si. Quer que os matemos? Foi o que ele disse. Eles disseram a Jesus, Tiago e João, apóstolos, quer o Senhor que os matemos? Jesus deve ter... Não, ele disse, não, eu vim para salvar. Eu vim para salvar, não para matar. Eu vim para salvar, não para matar. Depois, se os amigos quiserem comentar, estamos, vou colocar nos comentários, não é? Achamos muito pertinente porque nos tem chegado notícias que têm nos preocupado nesse sentido. Não só notícias, não é? Há algum tempo nós chegamos a viver algumas situações, há algum tempo, não é? Mas sempre a harmonia é o alvo, e sempre, porque os espíritos bons estão conosco. Quando nós estamos atentos, amigos, a harmonia, ela se estabelece. Ela se estabelece. Se estamos atentos e trabalhando nesse sentido de harmonizar, vamos ter períodos tensos, confusos, normal, faz parte, nos lares, nas casas espíritas, faz parte. Mas nós estaremos vigilantes na harmonização, sabendo que tanto o lar quanto os trabalhos da casa espírita nos são confiados a nossa responsabilidade e que teremos que prestar contas. Portanto, nós estamos como prepostos daquele que veio para salvar, que veio para unir e não para desunir. Vamos orar ao Senhor. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos chegam, sempre trazidas pela misericórdia divina.
Abençoa, Senhor, os nossos lares, os nossos queridos com os quais dividimos, compartilhamos as boas lutas do dia a dia. Fortalece-nos com sabedoria, Senhor Jesus, a fim de que possamos trazer para os nossos lares a harmonia fundamental para a nossa felicidade neste mundo que sabemos, é claro, ser limitada. Mas somos tão gratos pela família, Senhor, tão gratos. E pela Casa Espírita, Senhor, obrigada pelas oportunidades de termos passado pelas casas que passamos, conhecidos, companheiros que conhecemos. Abençoa a todos esses companheiros queridos que já estiveram ombreando conosco tantas e tantas situações, tantos e tantos felizes desafios. Que as tuas bênçãos estejam também com a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso anjo guardião. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial, Senhor Jesus, aqueles que neste momento estejam em sofrimento aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos estejam sempre, Senhor, em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.